Olá, meu nome é Jamília Almeida e esse é mais um vídeo do canal Desvendando Aqui. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre as formas de propagação de calor. Como eu penso que vocês já sabem, calor é energia em transição. Mas, Jamília, o que significa o calor ser energia em transição? Significa que você vai ter uma energia, essa energia ela vai estar se movendo, ela vai estar transitando, ela vai estar propagando. E existem três formas dessa energia se propagar, dessa energia se transitar. Existe a condução, a convecção e a radiação. Quando você pensar em condução, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é sólido. Trouxe como exemplo para vocês aqui uma colher de metal, e aqui tem um fósforo aceso. O que eu quero que vocês observem? Observem que vai ter um calor, vai ter uma fonte de calor aqui, né, que é o fogo do fósforo. Esse calor ele vai estar se propagando para a colher, e eu quero falar sobre essa colher aqui. O que acontece? A princípio, essa parte aqui não fica quente. Por quê? Porque a fonte de calor está aqui. Mas o metal, como vocês bem sabem, eles são excelentes o quê? Condutores térmicos. Então, o que isso significa? Isso significa que aqui começa a aquecer. Mas com o tempo, toda a colher começa a ficar quente. Toda a colher, fica quente não, né? Aumentar a temperatura. Toda a colher vai aumentando a temperatura por propagação de calor do tipo de condução. A colher, ela está no estado sólido, né? A colher está no estado sólido. E vou ter uma fonte aqui, daqui a pouco você não vai conseguir estar segurando essa colher mais. Por quê? Porque o calor se propagou. Se propagou por qual tipo de propagação térmica? Por condução. Então, quando você pensar em condução, você tem que pensar de uma transferência de calor que envolva necessariamente um sólido. E necessariamente precisa de haver contato. Observa aqui, ó, que é na colher, né, o metal, as partículas, as pequenas partículas da colher de metal, elas estão unidas, elas estão uma grudadas na outra. Então, tem contato entre essas partículas de metal e vai conduzindo esse calor. Mas existe ainda mais duas formas de convecção. Quando você pensar em convecção, na sua cabeça pensou em convecção, o que tem que vir na sua cabeça? A palavra fluidos. O que são fluidos? Substâncias que estão no estado líquido, substâncias que estão no estado gasoso. Então, quando você pensar em propagação de calor em substâncias no estado líquido e substâncias no estado gasoso, ou seja, são tipos de fluidos, você pensa em convecção. Por exemplo, pensa numa chaleira. Você vai ter lá a sua chaleira, aí você vai colocar a chaleira aqui e a fonte de calor aqui. Então, o que acontece? Acontece que aqui vai ter uma fonte de calor e essa água aqui ela vai esquentando. Concorda comigo? E aqui vai ter uma água que está longe da fonte de calor que vai esquentar depois por propagação de convecção, mas antes vai ter só essa parte, que a água aqui que vai ter uma maior temperatura. O que vai acontecer? Essa água aqui que tem uma maior temperatura, ela vai tender a subir, ela vai tender a ficar no topo da chaleira ou no topo da panela, porque ela vai ter uma maior temperatura, né? E vai subir. Vai subir por quê? Porque ela vai ficar menos densa. Substâncias que são menos densas tendem a subir, devido como ela vai ficar menos densa, ela vai subir, vai ficar menos densa devido à alta temperatura. E o que vai acontecer? Aquela água que estava lá em cima, ela vai tender a descer. Nisso que ela vai tender a descer, a gente vai gerar uma corrente de convecção, que acontece muito na convecção térmica. Pensou em convecção térmica, pensou em fluidos, que são líquidos e gasosos, e pensou em corrente de convecção. Então, o que vai acontecer aqui? Essa água, que vai estar a maior temperatura, vai tender a subir, porque ela é menos densa, e a que está em cima, ela vai tender a descer, porque é mais densa, entendeu? Formando uma corrente de convecção. Da mesma forma, aqui, observa que você vai ter uma fonte de calor aqui.
sei lá, uma fogueira. Qual que vai ser a tendência? A tendência vai ser que o ar quente que está aqui, ele suba, e que o ar frio que está aqui em cima desça. Note que eu estou usando o termo quente e frio, mas entenda como maior temperatura e menor temperatura. Nós sabemos que esse termo está errado. Mas eu estou usando aqui para vocês entenderem melhor. Então, ó, vai subir o que está quente e vai descer o que está frio. Vai descer o que está em menor temperatura. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o ar, né, que está com maior temperatura aqui embaixo, ele vai se expandindo, e vai ficando menos denso. À medida que ele vai ficando menos denso, ele vai subindo, né? Eu já expliquei que quando tudo que é menos denso tende a subir. E aquele ar que está lá em cima, e nisso que ele vai subindo, por ele estar menos denso, junto com ele vai subindo o calor. E aquele que está lá em cima vai descendo também. Por quê? Porque ele está mais denso, o ar frio ele é mais denso. Aí ele vai descendo, e nisso vai ter esse movimento de ar quente sobe, ar frio desce, ar de maior temperatura sobe, ar de menor temperatura desce, formando o que a gente conhece como uma corrente de convecção. Tudo bem? E a última forma de calor, a última forma de propagação de calor é a radiação. Quando você pensa em radiação, você tem que pensar obrigatoriamente em ondas eletromagnéticas. O que acontece? É que eu tenho uma fonte de calor, não tem contato, tá vendo que não tem contato da mão na fonte? Vai pelo ar, vai como? Vai pelas ondas eletromagnéticas que transportam esse calor. Por qual forma de propagação? Radiação. Da mesma forma, o Sol ele aquece a Terra também por radiação. As ondas eletromagnéticas, elas vão transferindo calor para a Terra, tudo bem? Observa que a cidade, ela está no estado sólido, mas ela não tem contato. Como não tem contato com o Sol, não é condução. Quando tem contato com a fonte de calor, igual aqui, ó, essa partícula aqui que está no estado sólido, ela vai entrar em contato com essa. Então, como está em contato, tem essa propagação por condução. Aqui não tem propagação por condução, porque não tem contato. Se tivesse contato, seria condução. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês entendam? Radiação, pensou em radiação, pensou em onda eletromagnética. Aí, exemplo clássico, o Sol aquecendo a Terra, a mão aquecendo sendo aquecida pela fogueira. Pensou em convecção, pensou em transferência de calor que ocorre devido à densidade. Lembra que as substâncias que são de maior temperatura, que estão com maior temperatura, elas tendem a subir por serem menos densas, e aquelas de menores temperaturas tendem a descer por serem mais densas. E isso ocorre uma propagação de calor por convecção, porque esse ar quente ele vai levando o calor para outras partículas de ar, e nisso vai distribuindo o calor e gerando essa corrente aqui, que o que está mais frio desce e o que está mais quente sobe. E pensou em condução, pensou em sólido e pensou em contato. Enfim, esse foi mais um vídeo do canal Desvendando